Muito bom dia, boa tarde e boas noites. Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase do AB. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre controle de constitucionalidade, tá? Esse é uma aula de revisão, lembrando que eu gosto que vocês escutem essa aula, escutem várias vezes, tá? Esse é o tema mais importante para a primeira fase do AB em termos de direito constitucional. Então, é importante que a gente vai revisar várias vezes ao longo do curso. Eu tô nessa pegada de trazer essas novas revisões para vocês, tá? Tanto no curso como na mentoria coletiva também, tá? Com quem aqui tem alunos dos dois lados, tá bem? Nessa revisão a gente vai ver exatamente o que cai sob o controle de constitucionalidade para a primeira fase da OAB. É uma revisão bem direta ao ponto, é o que vocês precisam para responder, olha, a maior parte das questões sobre controle de constitucionalidade, tá? Eu fiz essa revisão baseado nas correções dos simulados, dos desafios que nós já fizemos. Eu tô aqui desde a prova 36, tá? De forma profissionalizada na internet. Então, assim, eu tenho uma bagagem grande de respostas de alunos e do que eles mais erram, tá? Então, não pensem que foi feito assim arbitrariamente. Eu peço que os alunos escutem essas aulas enquanto fazem aí as atividades, ele não precisa necessariamente parar para ouvir, tá? Uma coisa muito importante aqui sobre controle de constitucionalidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de controle de constitucionalidade, o controle difuso e o controle concentrado, tá? Vamos falar do controle difuso primeiro, certo? O controle difuso ele é realizado por quem? Por qualquer juiz ou tribunal. E essa decisão, né, essa inconstitucionalidade é interpartes, fica entre as partes desse processo, tá? Então ela é uma decisão ali subjetiva, tá? É uma coisa subjetiva porque fica só entre as partes, não abrange para todo mundo, tá bem? É interpartes. Essa altura da vida de vocês já sabem o que é interpartes, né? E o tribunal precisa do quê? De maioria absoluta do pleno ou órgão especial, se tiver, tá? Nem todo tribunal tem um órgão especial dessa parte de constitucionalidade, mas se tiver, é o pleno ou órgão especial, maioria absoluta, tá? Um desembargador sozinho não consegue, ou seja, o desembargador sozinho ele não pode declarar inconstitucionalidade, nem um juiz sozinho pode declarar inconstitucionalidade. Tem que remeter ali ao pleno ou ao órgão especial. Tá bem? Isso se chama o quê? Cláusula de reserva de plenário. Isso está lá no artigo 97 da Constituição. Nessa aula aqui a gente não vai ler, mas a gente vai ler os artigos em outra aula, tá? Ali os órgãos fracionários, o que são os órgãos fracionários do tribunal? São as turmas, as câmaras, as sessões. Via de regra, elas não declaram a inconstitucionalidade. Via de regra, tá? Tem que remeter ao pleno ou ao órgão especial. Certo? Por que é via de regra? Porque existe uma exceção. E qual que é essa exceção, tá? A exceção é quando o STF já tiver declarado declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade e desse artigo ali que está sendo discutido, né? Dessa lei que está sendo discutida, ou o tribunal que faça parte, ou seja, se esse próprio tribunal que a gente está aqui discutindo essa constitucionalidade desse artigo ou dessa lei já tiver declarado a inconstitucionalidade dessa lei ou artigo que nós estamos discutindo, aí sim, aí os órgãos fracionários, né, que são ali as turmas, as câmaras ou as sessões, vão poder declarar essa inconstitucionalidade, ou se o STF já tiver decidido acerca disso. Agora, se não, se é uma novidade, se é algo que ainda não foi decidido por aquele tribunal ou decidido pelo STF, vai ter que ser remetido ao pleno ou ao órgão especial daquele tribunal e só vai ser declarada essa inconstitucionalidade por maioria absoluta, certo? Isso se chama o quê? Cláusula de reserva de plenário e está lá no artigo 97 da Constituição. Quando a gente está falando do controle concentrado, ele é o quê? Ele é somente pelo STF ou somente pelo TJ, certo? O STF vai julgar as inconstitucionalidades ali referentes à Constituição Federal e o TJ referente às constituições estaduais. Tão simples, redondinho quanto isso, certo? Não tem exceções, não tem nada, é só isso. E quem são os legitimados para ingressar aí com o pedido de inconstitucionalidade no controle difuso, né? Esse controle aí que é feito pelos juízes e pelos desembargadores ali no tribunal. O autor, o réu ou o próprio juiz de ofício, tá? Já na parte do controle concentrado,
Os legitimados, aqui a gente vai falar da Constituição Federal, tá? Porque nas constituições estaduais, nós temos aí vários estados no Brasil e cada uma tem os seus legitimados. Então aqui a gente vai falar da Constituição Federal porque é o que cai para fins de exame de ordem. Se você está estudando para algum concurso e está utilizando essa aula, aí você tem que verificar lá no seu edital certinho o que cai, tá bem? Na Constituição Federal, tá lá no artigo 103 da Constituição Federal. Ali é um artigo que a gente estuda até na parte de ética, né? Dos órgãos da OAB, a gente lê esse artigo lá. Então, ali é que tem os legitimados para declarar inconstitucionalidade, solicitar, né? Fazer o pedido. Quem que é legitimado? Para ingressar com ADI, ADC, ADO, ADPF, né? Que são essas ações que a gente vai ver aí daqui a 2 aulas, a gente vai falar sobre elas, tá? Temos 3 pessoas, o presidente da República, a PGR e o governador. 3 mesas podem também solicitar, são legitimadas para solicitar essa inconstitucionalidade da Constituição Federal, tá? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Distrital. E também temos 3 entidades que também são legitimadas para ingressar com essas ações aí para declarar inconstitucionalidade na nossa Constituição Federal, que são o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. De âmbito nacional, porque nós estamos falando da Constituição Federal, nós estamos falando de algo a nível nacional, tá bem? E nós temos os legitimados aqui na parte do controle concentrado, nós temos os legitimados universais e nós temos os legitimados especiais, ok? Quem são os legitimados universais? O universo, tudo, tá? São aqueles que tudo os interessa. Basicamente, como diz a professora Blasucci, aqueles que tudo os interessa, tá? Que são o presidente, a PGR, a mesa da Câmara, tá? O Conselho Federal da OAB e o partido político com representação do Congresso, tá? Veja aqui, ó, o Conselho Federal da OAB tá aqui, é por isso que a gente vê na parte de ética que eu falei pra vocês, tá? E os especiais são aqueles quem? Eles devem demonstrar ali uma pertinência temática, ou seja, eles devem demonstrar um motivo especial deles terem interesse nessa declaração dessa inconstitucionalidade. Não pode ser de forma arbitrária. São eles o governador, a Assembleia Legislativa, a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Por exemplo, o governador aqui do estado de Santa Catarina, ele só vai poder pedir a constitucionalidade de uma lei, por exemplo, lá do estado da Bahia, se essa lei respingar em algo aqui em Santa Catarina, tá? Um exemplo que todos os professores dão aí foi o caso, acho que era de Goiás, não me lembro agora, que fala sobre o amianto, tá? Porque, claro, o amianto é uma coisa de saúde pública e tal, então respinga em várias outras pessoas, certo? Nos outros estados. Então tem que ser algo assim, que vai respingar. Não pode o governador de Santa Catarina querer pedir a inconstitucionalidade numa lei lá da Bahia que em nada interfere, que em nada vai respingar aqui em Santa Catarina. Só para ser intrometido. Só para ser metido, tá? Tem que ter um interesse específico, tá bem? Demonstrar pertinência temática. E quem precisa de advogado para ingressar com essa ação? O partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. O Conselho Federal da OAB não precisa de advogado, o presidente da República não precisa de advogado, tá? Somente a gente vai gravar a exceção. E a exceção é o quê? É o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. E essas decisões, né, vão ter efeitos sobre quem? Ali no controle difuso, a gente já viu que o efeito é o quê? Interpartes, ou seja, só dá efeito entre as partes que participaram desse processo, tá? Ah, tal artigo foi declarado do direito penal, foi declarado inconstitucional, só vai abranger aquela pessoinha, tá bem? A não ser que chegue ao STF, aí é que tá a exceção.
É aí que tá a pegadinha da prova, tá? Porque o controle difuso vai vir lá escrito na questão que ele tem efeito somente interpartes. E de fato ele tem somente efeito interpartes, a não ser que isso vá andando até o STF. E quando chega no STF, o STF julga, tem efeito erga omnes, tá? As decisões ali do STF têm efeito erga omnes, tem efeitos para todos, tá bem? Para todo mundo. Então, começou no controle difuso, se a ação começou ali no controle difuso, mas houve recursos e foi indo até o STF, quando é julgado lá pelo STF, aí tem efeito erga omnes, tá bem? É importante, essa aqui é a pegadinha, essa é a pegadinha do negócio, que eu vejo que muita gente errou, que erra constantemente essa parte, tá? Porque é para induzir a erro mesmo, porque o controle difuso, aquele ali feito pelos juízes e pelos tribunais, ele realmente tem efeito interpartes, ele é subjetivo. Porém, se for recorrendo até o STF, passa a ter efeito erga omnes, tá? Repetir aqui algumas vezes que é para ficar gravado, tá? Teve aí um recurso extraordinário, foi pro STF, efeito erga omnes, tá? E é porque essa pegadinha é corriqueira, e vocês caem muito, tá? Porque realmente ela é para isso, tá? Então, as decisões ali do controle concentrado, que é esse controle que o STF faz quando se trata da Constituição Federal e que o Tribunal de Justiça, o TJ, faz quando se trata de Constituição Estadual, tá? Essas decisões, elas vinculam quem? A administração direta, a administração indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário, tá? E se eles não seguirem, vai caber reclamação, tá? Então, quem que vincula? Vincula a administração direta e a administração indireta e os órgãos do Poder Judiciário. O que mais cai à prova? As decisões do STF não vinculam. As decisões do STF não vinculam. Não vinculam, tá? O legislativo na sua função de legislar, tá? E nem o próprio STF. Por quê? Porque o próprio STF, ele pode mudar a sua opinião. Tá? Ele pode mudar a opinião dele, ele pode mudar o seu entendimento. Então, nem ele é vinculado. Ele não é vinculado e nem o legislador. Mas como assim o legislador não é vinculado? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente fala ali do amianto, né? Saiu que o STF julgou inconstitucional tal a lei do amianto. Não quer dizer que não se possa fazer outra lei sobre amianto. Ela pode ser declarada inconstitucional também? Pode ser declarada inconstitucional também. Porém, não é que está proibido de se falar sobre aquele assunto, tá? Não é que está proibido de se legislar sobre aquele assunto. Pode sim. O legislador, na sua função ali de legislar, não fica vinculado, tá? Tenham cuidado em relação a isso. E o próprio STF, ele também pode voltar a julgar questões sobre o mesmo assunto e ele pode mudar a sua opinião. É aqui também que cai muita a pegadinha, tá? É aqui que dá muito problema. Porque não vincula o legislador e não vincula o próprio STF. Isso é bem importante de gravar, tá? Escutem essa aula várias vezes, tá bem? E quais são os efeitos dessas decisões? Ali no âmbito do controle difuso, aquele feito, né, pelos juízes e pelos tribunais, eles têm um efeito aqui ex tunc. O do controle concentrado também, efeito ex tunc. Ambos têm efeito ex tunc, tá? Ou seja, é declarada inconstitucionalidade desde o início, desde que aquele artigo, desde que aquela lei passou a existir, tá? Só que, pensem, por uma questão de segurança jurídica, né? Nem sempre é possível retroagir a lei. Porque imagina que sempre que for declarada uma inconstitucionalidade, retroage. Olha, a gente nunca ia ter processo que acabasse nesse país, tá? Então, por uma questão de segurança jurídica, pode ser que essa inconstitucionalidade tenha efeitos ex nunc, ou seja, daqui para frente. Daqui para frente. Lembra que o professor sempre fala na faculdade? Para ter esse efeito ex nunc, é preciso o quê? Um voto de 2/3 do STF, tá? Deixa eu ver. Isso é quando se diz que vai fazer o quê? Vai modular, tá?
tem esse efeito modular. É ex tunc, porém pode modular e por uma questão de segurança jurídica e passar a ter efeito ex nunc. Para isso precisa de voto de 2/3 aí do STF, tá? Em segurança jurídica ou interesse social, beleza? Isso que é importante gravar. Aqui na parte do controle concentrado, admite a medida cautelar, tá? Por quê? Em todas as ações de controle concentrado, essa medida cautelar ela é possível de ser solicitada, tá? Por quórum de maioria absoluta. Por exemplo, quando a gente fala ali da lei do amianto, é uma coisa de questão assim, de saúde pública, né? Então, antes de que seja decidido se é constitucional ou não, eu já preciso que ela seja interrompida desde agora. Porque ela trata de uma questão de saúde pública. Eu preciso que pare agora, tá? Então, a gente pode pedir essa medida cautelar. É que nem pensar nos processos normalmente, né? Que a gente pede ali a cautelar para trazer os efeitos já para agora, tá bem? No controle difuso, não. Mas no controle concentrado, sim. Em qualquer uma das ações do controle concentrado, é possível fazer o pedido da medida cautelar, mas precisa de maioria absoluta, tá? Para que seja dada essa cautelar, para que essa cautelar seja auferida ali para o pedido, tá bem? Então vamos recapitular. É bem direto ao ponto, como eu falei para vocês, tá? Vamos agora recapitular só o difuso, controle difuso, tá? Ele é realizado por qualquer juiz ou tribunal. Ele tem um efeito interpartes, é subjetivo, somente entre as partes que participam ali do processo, tá? Precisa de maioria absoluta do pleno ou do órgão especial, se tiver órgão especial, tá? O desembargador sozinho ou o juiz não podem declarar essa inconstitucionalidade. Isso se chama cláusula de reserva de plenário. E tá lá no artigo 93 da Constituição Federal, tá? Os órgãos fracionários, que são as turmas, as câmaras, as sessões, via de regra, não declaram a inconstitucionalidade. Porque imagina, né? Ia virar um circo, gente. Ninguém ia saber mais o que é constitucional, o que é inconstitucional, tá? Tem que remeter para o pleno ou para o órgão especial, tá bem? Existe uma exceção, que esses órgãos fracionários, eles podem declarar inconstitucionalidade quando o STF já tiver declarado essa inconstitucionalidade ou constitucionalidade, ou aquele próprio tribunal, tá? Quem são os legitimados aqui do controle difuso? O autor, o réu ou até o próprio juiz de ofício. E os efeitos são interpartes, né? Se torna um erga omnes se for, por exemplo, ingressado com recurso extraordinário, se for parar no STF e for julgado pelo STF, aí passa a ter efeito erga omnes. Os efeitos são sempre ex tunc, porém, por uma questão de segurança jurídica ou interesse social, eles podem passar a ser ex nunc, desde que tenha ali o voto de 2/3 do STF, beleza? Revisado aqui o difuso. O concentrado, tá? STF vai julgar a Constituição Federal, TJ, Constituição Estadual. Legitimados, vamos ver aqui somente da Constituição Federal, né, do STF, porque as constituições estaduais, elas trazem diferentes legitimados, tá? E não cai para fins de exame de ordem em primeira fase. Então, tá lá no artigo 103 da Constituição Federal, quem pode ingressar com ADI, ADC, ADO ou ADPF, tá? São 3 pessoas, o presidente da República, a PGR ou o governador. As 3 mesas, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas ou Câmara Distrital, e as 3 entidades que são o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Esses legitimados, nós temos os legitimados universais e os legitimados especiais. Os universais são aqueles que tudo interessa para eles, né? Que são o presidente, a PGR, a mesa da Câmara, mesa do Senado, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional, tá? E os especiais, eles devem demonstrar uma pertinência temática, certo? E por qual motivo está sendo ajuizado e se vai afetar em algo. Aquela coisa que eu falei que o de Santa Catarina só pode solicitar em referente a uma lei lá da Bahia se for afetar ele em alguma coisa, tá?
não arbitrariamente. E são o governador, a Assembleia Legislativa, a Confederação Sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Quem precisa de advogado para ajuizar essa ação aqui na parte do controle concentrado? O partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidades de classe no âmbito nacional. O efeito é erga omnes sempre do controle concentrado, o efeito é sempre erga omnes, tá? E as decisões, elas vinculam a administração direta, indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário. Se não seguirem, vai caber o quê? Cabe ingressar com uma reclamação, certo? E o que mais quem prova? As decisões do STF não vinculam o legislativo na sua função de legislar e o próprio STF, pois ele pode mudar a sua decisão. Os efeitos são sempre ex tunc, desde o início pode modular, tá? Cabe modular esse efeito ex tunc e ele passa a ser ex nunc desde que tenha 2/3 de voto do STF, certo? Por uma questão de segurança jurídica ou interesse social. E o controle concentrado admite sempre, tá, a solicitação ali da medida cautelar em todas as ações de controle concentrado por quórum de maioria absoluta. Fechou? Escutem várias vezes isso daqui até que fique tatuado no cérebro de vocês, tá? Uma revisão bem direta ao ponto, aquilo que vocês precisam de controle de constitucionalidade. A gente se vê na próxima aula.